E eu quero saber a opinião do Mauro César Pereira sobre esse desafio do Corinthians, que Flamengo ele pega, Flamengo realmente é evolução. E você já falou, né? Você não está vendo evolução nenhuma no Corinthians, né, Mauro? Boa tarde. Boa tarde, Flávio, companheiros. O que o Flamengo pega é sempre um mistério, né? Se for o time que jogou contra o Fluminense, é uma situação. Se for o time do segundo tempo contra o Bahia, é um outro cenário, né? Eu acho assim, qualquer adversário que o Corinthians tem pela frente, a situação é preocupante. No caso específico, como o Flamengo fez um bom jogo contra o Fluminense, se mantiver a postura, eu acho que é um jogo extremamente perigoso para o Corinthians. O Corinthians está definhando, ele regride assim, a olhos vistos e sem dar qualquer sinal, qualquer perspectiva de melhora, né? Se fizer um bom jogo no Maracanã, vai ser o primeiro bom jogo desde a chegada do atual treinador Vanderlei Luxemburgo, que nas suas coletivas eu acho que tem demonstrado um total desconexão com aquilo que o jogo mostra pra gente, né? O jogo mostra uma coisa, ele fala outra, a ponto de falar sobre a possibilidade de vitória contra o Atlético, que não passou nem perto, pelo contrário. O primeiro gol do Atlético demorou, foi muito a sair, o Corinthians jogou acuado, marca mal, se defende mal, não cria, não tem a bola, enfim, um horror. Já tinha sido constrangedor o segundo tempo contra o São Paulo em casa, abraçado ao Tabu, né, ganhou o troféu Tabu, né, segundo ali aquele 1-1 graças a um pênalti muito mal marcado. Então é uma situação bem delicada, acho que para o Corinthians em qualquer situação, qualquer adversário, e claro, jogar no Rio contra o Flamengo, no momento que o time fez um jogo melhor, né, na partida passada. Evidentemente é um momento, acho que de risco para o Corinthians, até risco de sofrer uma derrota mais marcante, né? A disparidade hoje, mesmo sem o Flamengo estar maravilha, pelo contrário, é um time errático, né, que não tem regularidade. Eu acho uma semana bem perigosa, né? Porque teve o Atlético, tem o Corinthians, aí tem o Argentino Júnior lá em Buenos Aires e depois o Fluminense jogando em casa, mas... No meio disso tem um América Mineiro fora também. Então situação bem difícil, né? Bem complicada a situação do Corinthians para essas próximas rodadas, né? Eu acho que, tanto que já se especula até, quem vai substituir o Vanderlei Luxemburgo, o Mano Menezes, se for demitido, vai vir para cá, tal, está se falando isso o tempo todo, porque é meio que um roteiro meio óbvio se de fato acontecer, né? Mas eu acho que o Corinthians hoje ele vive a sua pior crise técnica em muitos anos. Não consigo me lembrar do Corinthians jogando tão mal assim, e não é elenco para isso. O elenco não é brilhante, mas não é para isso também não. Para estar em zona de rebaixamento, para ser presa fácil, para ficar se agarrando no empate em casa com o atual São Paulo, inclusive, abrindo mão da bola e tentando segurar 1-1, para jogar o que não jogou contra o Atlético em Belo Horizonte. Não competiu. Realmente assustador. Ô Mauro, em cima do que você falou, as estatísticas apresentadas aqui, o Corinthians teve quase 30 técnicos ao longo dos anos 2000, que também é um absurdo, né? Menos de um ano para cada técnico trabalhar. Sem contar interinos, etc. E nenhum deles teve uma campanha tão ruim como essa que está acontecendo agora. O Luxemburgo não venceu, é o pior aproveitamento de um treinador do time neste século após 5 jogos. O último treinador do Corinthians com início tão ruim, ou pior do que esse, foi o Candinho, que perdeu todos os 5 primeiros confrontos nos anos 2000. A direção do Corinthians, se demitiu o Vanderlei, ela está talvez no seu pior momento, porque se ela demite o Vanderlei agora, por de 5, 6 jogos, vai passar mais um atestado de incompetência total. Vai contratar o 5º técnico em menos de um mês. Se mantém o Vanderlei, também está se tornando cúmplice de alguma coisa que claramente não vai dar certo. Porque ele não consegue. Não, né? Fazer uma propostinha pro Vitor Pereira e tal. Porque tem muita gente com saudade do Vitor Pereira. E tem muita gente dizendo que a sogra do Luxemburgo anda meio doente também. As duas coisas estão falando. Porque aí, já que você tocou nesse assunto, tem uma outra coisa, né? Em novembro, com o professor Vitor Pereira, o Corinthians foi 4º no Brasileiro e vice da Copa do Brasil. Era uma maravilha? Não. Mas você não vai comparar o Corinthians de 6 meses atrás com este O Silvinho deixou o Corinthians na Libertadores. Também. Só para lembrar. Mas... Tava desempenho bom? Não estava desempenho bom. Mas piorou. É isso aí. Ô Mauro, tá vendo aí? O tempo é senhor da razão, tá vendo? Já estão com saudade do Vitor Pereira. O trabalho do Vitor Pereira não foi brilhante, mas foi melhor, evidentemente, do que está acontecendo agora. Mas eu não consigo imaginar nada pior do que o que está acontecendo agora. Não sei se alguém é capaz de fazer algo pior. Estou falando de um técnico profissional. Qualquer técnico, não é possível que consiga fazer algo pior do que o que está acontecendo hoje com o Corinthians. Difícil, hein? Vai ter que se esforçar muito para ficar pior. Muito. Agora é aquela coisa, né?
Os caras vão buscar um técnico, não buscando alguém que venha fazendo um bom trabalho, que possa, com isso, resolver os problemas da equipe. Buscam um técnico pelo nome, pela história, pela capacidade que tem de atrair a mídia e tudo mais. É aquela velha história, né? Um técnico assim atrai as atenções e você tira o foco dos próprios dirigentes, que são os grandes responsáveis pelas tomadas de decisão que levam o clube para o sucesso ou para o fracasso. E no caso específico, né, o Vanderlei Luxemburgo nem vinha treinando time nenhum há um tempão. Os últimos trabalhos foram fracos. O trabalho dele no Cruzeiro, por exemplo, correu risco de queda para a 3ª divisão. Houve chance de queda, aí venceu ali um outro jogo no final, escaparam, opa, não vamos cair para a 3ª divisão. Quando o Ronaldo compra o Cruzeiro, instantaneamente ele é desligado, quer dizer, não deram sequência nenhuma, fizeram, ó, vamos começar tudo do zero, obrigado, tchau. Não só ele, como vários jogadores também que saíram do clube, né? E o Cruzeiro conseguiu subir, está até fazendo um bom papel agora com um técnico que português também não era conhecido aqui no Brasil, como geralmente os que vêm de lá. E no ano passado o Vanderlei estava envolvido com política, ele foi pré-candidato ao Senado, tem uma emissora de televisão, quer dizer, não está nem voltado assim para o futebol, né? Está cuidando da vida dele, dos negócios dele, dos planos dele, tem todo direito. De repente você é colocado, assim, vai entrar no Corinthians aí. A chance disso dar certo é mínima, gente. É que nem quando o pessoal fala de vez em quando aqui no Brasil, assim, de alguns técnicos lá de fora, alguém fala assim, o Vilas Boas, esse cara não está ligando pro futebol há um tempão, o cara está correndo de rali, está nem aí. Quer dizer, sabe, o cara, ele virou o corredor de rali? Tá correndo com o Paulo Nobre? Largou do futebol já há um tempão, já ganhou um dinheiro bom e não parece nem um pouco interessado, já deu até entrevista. Você percebe que a pessoa sugere, assim, pela grife. Alguém pensa, não, esse cara treinou times importantes e tudo, vamos trazer o Vilas Boas para treinar. Qualquer time brasileiro, quando se procura técnico lá fora, o nome dele sempre surge. O torcedor especula, né? Mas não sabe da situação. Aliás, quem era o auxiliar dele era o próprio Vitor Pereira, né? Muita gente até diz que ele era mais o treinador de campo do que o Vilas Boas, que era meio que o cara que ficava à frente, dizem, né? Muitos dizem isso. Mas de forma ou de outra, assim, o Corinthians está pagando pela maluquice, loucura que foi foram essas trocas todas no começo do ano. Tudo errado. Começando pelo Lázaro, que foi um risco muito grande, uma tentativa arriscadíssima, né? Não funcionou. Depois a escolha do Cuca, imaginava-se já que iria acontecer o que aconteceu. E na sequência o Luxemburgo, que foi um nome até que foi cantado antes da contratação. Muita gente já comentava. Por quê? Pela obviedade da escolha. Quem é o técnico que pode... Não é assim, quem é o cara que pode arrumar o Corinthians? Essa deveria ser a pergunta. E a resposta viria A, B, C, D, alguém. Não. Quem é o técnico que pode chamar a atenção para si? Luxemburgo. Então ele está lá, mas você vê, é um desastre. É só olhar os jogos. Esses números que você passou há pouco, Flávio, eles só reforçam aquilo que te vê no campo. Porque às vezes o time perde um jogo jogando bem, né? Tá com azar. Mete uma bola cria uma situação de jogo ali e tal. Você fala, pô, mas que azar, perdeu esses 2, 3 jogos. Mas jogou bem, pô, teve chance de ganhar. O América, o América. Exato. O América tá jogando bem e perdendo jogos. Mas o Corinthians não joga nada, gente, não tem nada. É claro que os jogadores também têm responsabilidade, mas já vinha mal, a coisa só tende a piorar. É um cenário, assim, muito, muito preocupante. Porque, em breve, né, se acontecer o mais provável, o Corinthians estará nas próximas semanas fora da Libertadores e da Copa do Brasil. A tendência hoje é essa. Pode escapar, pode se classificar, tudo é possível. Mas hoje, alguém apostaria, não, eu aposto que se classifica nas duas. Eu acho só uma pessoa muito otimista e muito corintiana, assim, bem fanática. E pragmaticamente é muito menos dinheiro entrando no cofre, né? Só olhando pelo lado pragmático, né? Consequência financeira. A única coisa é que vai sobrar tempo para treinar, mas quando você tem tempo para treinar e não sabe o que fazer, também não adianta nada. Vou mostrar aí uma tela para vocês. Nos últimos 21 jogos entre Corinthians e Flamengo, com o mando do Flamengo, são 12 vitórias do Flamengo, 6 empates, 3 vitórias do Corinthians, 33 gols marcados pelo Flamengo, 13 gols marcados pelo Corinthians, com 66% de aproveitamento do Corinthians. Nos últimos 15, 10 vitórias do Flamengo, 3 empates e 2 vitórias do Corinthians. 2 no Brasileirão, que já não valiam mais nada. Inclusive o último jogo, Flamengo 1, Corinthians 2, 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, já estava decidido, o Flamengo já tinha feito a vida dele e o Palmeiras já era campeão. Flamengo, meu caro Mauro César Pereira, é muito favorito, realmente está numa fase clara de evolução ou clara é exagero? Eu acho que parece estar em evolução e eu acho que tem a obrigação de vencer o Corinthians, né, o Flamengo. Se o Corinthians aí, todo mundo tem a obrigação de vencer. A última vitória, teve esse jogo, que foi 3 dias depois da Libertadores, né? 4 dias depois da Libertadores, o Flamengo perdeu esse jogo. A outra derrota recente foi um gol contra do Rodinei, sempre ele, né? Lá em Itaquera, ele sozinho colocou a bola dentro do próprio gol, e era o time reserva do Flamengo, cheio de garotos e tudo, foi 1-0. 2 vitórias com o Vitor Pereira, por sinal.
Fora isso, o Corinthians tem perdido o Flamengo em qualquer lugar, no Rio, aqui, perde sempre aqui. Já tomou a maior goleada da história do estádio contra o Corinthians, foi aplicado pelo Flamengo. Acho que era o Domenech na época, o técnico ainda. O Renato ganhou, todo mundo ganhou. Só o Jorge Jesus que não ganhou. Foi 1-1, quando veio aqui a São Paulo para enfrentar o Corinthians. Foi uma vez só, foi 1-1, no início do trabalho dele. Esse gol do Rodinei foi o único gol que o Corinthians fez em 8 jogos antes daquele 1-1 da decisão. Foi gol contra. Sim, gol contra. Em 8 jogos o Corinthians não fez gol. O time do Corinthians. Ele estava sozinho, não tinha ninguém perto dele, ele conseguiu empurrar a bola para dentro do próprio gol. Mas solidário. Um negócio assim de uma genialidade a toda a prova. E agora acho que assim, o Corinthians está pior ainda, né? O Corinthians em todos esses momentos, acho que nunca teve tão mal como agora. É o pior momento, disparado. É uma situação assim de... O que vai ser domingo, provavelmente? O Corinthians todo fechadinho, que nem tentou fazer contra o Atlético, mas marca mal, não desarma, fica ali fechado. Contra o São Paulo, segundo tempo, toma a bola São Paulo. Vai ser esse o roteiro do jogo. Se toma um gol no começo, vai continuar se defendendo, esperando que uma jogada fortuita qualquer possa possibilitar um empate e tal, e assim vai ser. Não vejo o menor caminho, assim... Alguém acha que o Corinthians vai marcar o Flamengo no campo de ataque, vai sair pro jogo? Não vai ser. A vitória do Flamengo por um placar mínimo seria decepcionante? Você acha que tem que ser uma coisa assim, pela diferença? Hoje o Flamengo tem chance de ganhar bem o jogo? Chance tem, mas assim, não diria que é decepcionante, porque eu acho que o Flamengo não tem ainda uma consistência que possa nos fazer imaginar que isso vai acontecer, né? Campeonato brasileiro, 3 pontos. 3 pontos e tal. E o Sampaoli falou um negócio depois da partida contra o Fluminense, que eu acho que é importante, né? Ele ainda falou da forma como o time se comportou e que ele quer que jogue assim. Ele ainda falou que quer que o Flamengo jogue como o Flamengo. Ele quer um time agressivo, que marca lá em cima, que vai para o ataque, que pressiona no campo do adversário, que tenta buscar o gol o tempo todo. O Flamengo, de fato, fez isso na maior parte do jogo com o Fluminense. E ele, se ele conseguir repetir isso, né, que depende muito dos jogadores. Dias antes contra o Bahia, eram 11 contra 9 e foi uma atuação deplorável no segundo tempo. Então, como é que vai ser? Vai ser um time preguiçoso, acomodado, um time realmente motivado, né? Eu vejo assim, para qualquer um que enfrenta o Fluminense, para o Flamengo agora, se nada mudar até lá, o Fluminense no outro domingo, o Argentino Júnior, lá em Buenos Aires, no meio de semana, é uma ótima oportunidade para todos eles. O Corinthians é uma ótima oportunidade para qualquer um hoje, para qualquer um. O São Paulo não aproveitou, atrapalhado pela arbitragem, diga-se de passagem, né? Imagine se no domingo passado não fosse marcado aquele bizarro pênalti. Ia virar o jogo 1-0 para o São Paulo, tudo indica, né? Tudo indicava. No intervalo, e o Corinthians não poderia ficar abraçado ao 1-1 na busca pelo troféu tabu. Porque está perdendo, se fica ali fechado, termina 1-0. Teria que se arriscar minimamente, o que não fez no segundo tempo. Ou seja, a chance era muito grande de perder o jogo. Aquele golzinho de pênalti mudou o roteiro do jogo e deu ao Corinthians a chance de ficar ali se defendendo. E o São Paulo aí pecou pela sua dificuldade para criar situações de perigo, né? Tinha a bola, mas o Cássio praticamente não fez nenhuma defesa muito difícil. Porque o São Paulo tem ainda se defende bem, mas ataca mal, né? Não cria tanto. Mas foi a salvação. Você não teria perdido aquele jogo também. Como perdeu para o Argentino, perdeu para o Del Valle, com o Luxemburgo antes dele. Já vinha mal, né? Então, assim, eu acho que o Flamengo domingo tem uma oportunidade muito grande, tem uma certa obrigação com o seu torcedor de fazer um jogo sério e tentar vencer o Corinthians, que bem ou mal é o Corinthians, né? Você está jogando contra um time muito grande, num momento péssimo, terrível. Eu repito, o futebol que o Corinthians apresenta, eu não consigo me lembrar de uma fase tão ruim quanto essa, dos últimos anos. Penso, não consigo me lembrar um momento tão ruim, de um futebol tão fraco, tão pouco competitivo. Por que está acontecendo isso, Vamp? Se você concorda com o Mauro, realmente é o pior Corinthians dos últimos tempos, e por quê? Não em elenco, mas a bola jogada assim. Bola jogada. Bola jogada. O Piperno falou um negócio da cabeça. Falta energia. Contratar aí umas placas de energia solar, meter em cada um das costas. Provavelmente o Maracanã, o Rio deve estar com calor, né? Espera que a gente bota nas costas de cada um, carrega e vai, ou senão aquele lanterna verde que tem um anel lá, bota, mas tá feio. Eu tava olhando, você falou do jogo contra o Fortaleza. Foi pior ainda contra o Atlético Mineiro. Ficou mais atrás ainda. Foi sim. Porque contra o Fortaleza, você ainda deixava o Roger Guedes mais um pouco à frente com o Will Alberto. Contra o Atlético Mineiro, os dois jogou, fez 4-1, 4-1, eu sempre gosto de botar o goleiro. 4-6-0. É um, porque a gente às vezes fala 3-5-2 e esquece do goleiro. O goleiro faz parte do jogo, gente, também. Então é 1, 4, 1, né? 4 e 1. Aí dá os 11. Mas ficou todo mundo atrás. Às vezes você pode jogar também assim, ó. Hoje falar, é um time reativo, é um time que propõe.
eu gosto de falar assim, você pode vir com todo mundo para trás e ter 2 caras de beirada rápido para pegar no contra-ataque esse time que avança. Para dar o bote. Ficava todo mundo lá, o Roger Guedes tirava a bola, voltava de novo, porque não tem, já que ele não está lá para receber, ele vai tirar aquela bola e vai voltar de novo pro Atlético ou qualquer outro adversário. Não tinha bola, não tinha. E quando você vem para trás para defender, você tem que tomar essa bola e sair no contra-ataque. O Corinthians não toma bola, não tem contra-ataque. Deu 2 minutos e 22 segundos o gol do Atlético Mineiro. Houve uma interpretação lá, um carrinho, mas voltou a bola pro Atlético. Quer dizer assim, e no Maracanã. E esses números aí, agora também eu vou dar um salve aí, um desconto, Flávio. Na época que eu jogava também, a gente não ganhava do Flamengo, não. Eu, Ricon, Edilson, mas... Não ganhava. E o Flamengo não era essa potência, tinha Romário, tudo, não. É ruim de ganhar do Flamengo. Eu só ganhei uma vez do Flamengo com a camisa do Corinthians, que foi um gol do Edson, em 2003. Caramba. É? Tem mais isso também, né? Tem isso também. Tem aquela coisa Não, do time que é uma você tá falando assim, pá, tem não sei o quê, 22 jogos, não sei o quê. Eu tava pensando, 98, aquele time do Corinthians, 99 a gente não ganhava do Flamengo. 2002 não ganhamos, viemos ganhar em 2003 com o gol do Edson, no Maracanã. Empatava ou perdia. Sabe que esse negócio que você está falando, outro dia, no Corinthians e Fortaleza. Teve um jogo aqui, professor, a gente pegou o Flamengo aqui uma quarta-feira à noite, dando uma sova no Flamengo, 3-0, é hoje, é hoje. Hoje, daqui a pouco os caras viram para 4-3. Foi, Romário, Iranildo, Beto, aquele time. Eu digo, eu falava para Edilson, é hoje, ó, tudo perfeito, daqui a pouco via Romário, pá. Verdade, imagine agora. Tem os times que tem tabu normal, né? Agora, assim, contra o São Paulo, era moleza. Aí era batata. Entrar e ganhar do São Paulo. Tem isso também. Tem, claro que tem. Ô, Piperno, o Flamengo tem que golear? Flávio, eu não sei se tem que golear. Ele tem time para isso, né? Mas também vai depender muito de como vai ser o nível de agressividade, né? Acho que o Flamengo vai tomar a iniciativa, vai jogar dentro do campo do Corinthians, o que é obrigação hoje para todo mundo. O Corinthians joga todo de 40 metros para trás. E aí tem uma coisa importante também, né? Isso aí eu me lembro de um programa de 1000 anos atrás, nos anos 80. Era o João Saldanha num dia que estava todo mundo falando sobre função de lateral, que tem que avançar e tal. O Saldanha pegou uma caneta e falou assim, porque tem técnico que pega o quadro, chega lá pro jogador, chega lá pro lateral e fala assim, você marca, aí quando o time recupera a posse de bola, você faz assim, e vai até o fundo e cruza. Mas o cara faz isso aqui no campo lá e tal, é só um risco. Mas quando o cara tá no campo de jogo, são 80 metros. Longe, né? É longe. É o Roger Guedes, esses caras. Então, você volta para marcar. Aí quando o time recupera a bola, você se manda. Mas 50 metros toda hora. Não dá. E tem gente nesses 60 metros. Então, tem gente no seu caminho. Então, o Flamengo, eu acho que, assim, ele vai ter toda a chance de, dominar o jogo, vai ter 1000% de posse de bola. Agora, em relação ao Flamengo, a gente estava falando sobre isso no Canelado, acho que de quarta-feira, tem uma coisa que eu não estou gostando, que eu acho que o time melhorou, óbvio que tem muito mais cara de time hoje do que um mês e meio atrás, 2 meses atrás, mas assim, nos trabalhos que o São Paulo fez aqui no Brasil, no Santos e no Atlético Mineiro, times que jogaram muito bem, ele fazia uma coisa que eu não gostava. Era o lateral virar um armador pelo meio. E eles, de fato, fechavam muito. Então não usavam tanto a beirada do campo. Não dava muita profundidade. Então, às vezes, o time trocava 650 passes. Eu tenho esse número lá, Atlético e Goiás, tem um monte de jogo assim. E chutava 3, 4 bolas pro gol. Por quê? Ficava lá rondando a área. Para um lado para o outro. Eu não estou gostando de ver, por exemplo, o Ayrton Lucas fazendo isso. Fechando muito. O Ayrton Lucas, para mim, foi o melhor lateral de longe do Brasil nesses 4, 5 primeiros meses de ano, sendo um cara de profundidade, inclusive. Ele é quase um ponta. Ele é agressivo. Ele é o melhor de todos do futebol brasileiro para fazer isso de longe. Eu acho que a partir do momento que ele vira um armador pelo meio e centraliza muito, ele perde essa principal virtude dele. E o time também é penalizado com isso. Então, acho que ele tem que corrigir esse problema. Mas aí, ele tendo o Bruno Henrique de volta, o Cebolinha, será que ele não vai fazer essa opção de jogar? Um dia eu estava com o Mauro abertos mesmo? No Fla-Flu que o Flamengo virou depois da parada técnica. Então, aquele dia, para mim, foi o melhor
melhor atuação do Vitor Pereira em campo. O Cebolinha, a partir da parada técnica, ele ajusta o posicionamento do Cebolinha, que se aproxima mais do Pedro, dos caras lá próximos à área. E preservou o corredor lá para o Ayrton Lucas. E o Flamengo, depois daquilo, virou aquele. Foi, acho que o primeiro jogo da final. Foi 2-0. Foi. O Flamengo jogou muito bem. Estava jogando melhor até a parada técnica. Ele acertou o time depois. Exatamente, mudando esse posicionamento do Cebolinha e deixando o corredor para o Ayrton Lucas, que matou o jogo.